Amém. Não há dor que seja sem vir o fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Tem tudo a ver com a nossa meditação de hoje à noite também, sobre o sofrimento, caminho da glória, como continuação dos frutos da justificação. Na aula quarta-feira passada, nós vimos aí Romanos 5, de 1 a 2, sobre o fruto da paz com Deus, da firmeza na graça e da glória de Deus, nos gloriando na esperança da glória de Deus. Hoje nós vamos ver aqui a sequência, os versículos 3 e 4, eu vou ler aqui. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência esperança. Vamos ainda orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, o Senhor com certeza preparou nossas mentes e corações para a ministração que se fará agora. Confiamos, ó Pai, que o Senhor está dirigindo esta meditação e nos abençoando através dela. Abençoe as pessoas que estão ouvindo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Então, nós vemos que, como resultado da morte e ressurreição de Jesus, nós fizemos a paz com Deus. Que coisa maravilhosa, O primeiro fruto dessa justificação, da salvação, é a reconciliação com Deus, E através dessa reconciliação, o Senhor, nessa nossa caminhada até o fim da nossa vida, nos faz firmados na fé, firmados na graça, Nos fazendo caminhar pela fé, nos dando uma graça necessária a cada dia em que tivermos que viver, porque sabemos que o Senhor tem muitas graças especiais para cada circunstância em que vivemos, além de também, como fruto, a glória final, redimidos ali, já na presença do Senhor, em estado de glorificação um dia. Por isso, diz o apóstolo Paulo, nos gloriamos nessa esperança da glória de Deus. Porém, e aqui tem esse porém, porque ele entra aqui já nesses versículos 3 e 4, não quer dizer que depois de receber essa justificação, encontraremos nesse caminho estreito, que é o caminho que Jesus disse, que é o caminho que leva a uma vida com Deus. Quer dizer, é estreito porque é o caminho da cruz, É estreito porque só em Jesus nós podemos sermos salvos, Não significa que nesse caminho estreito, teremos um caminho suave, repleto de flores, O Senhor Jesus, na verdade, nunca prometeu isso. Ele, pelo contrário, ele dizia: no mundo tereis aflições. Disse com todas as letras, Quer dizer, o fato de nós termos mudado de patamar, mudado de influência espiritual. Estamos agora não mais na influência do maligno, mas na influência do Espírito Santo. Estamos agora vivendo na realidade do reino do Filho, do amor do Pai. Já foi a coisa mais importante a ter acontecido na nossa vida. E exatamente por isso, por estarmos hoje iluminados pelo Espírito de Deus, sendo servos de Deus, reconciliados com Ele, tendo paz com Ele, é que teremos que viver ainda nesse mundo, no mundo rebelde, como eu disse agora do Salmo que nós lemos, onde as pessoas não querem compromisso com Deus, onde as pessoas têm o coração naturalmente voltado para o mal. É com essas pessoas que nós temos que conviver, e por isso mesmo demonstrar, ou assim, vivenciar
essa nova realidade no relacionamento, tanto com pessoas iluminadas, quanto pessoas que ainda estão em trevas. E essas dificuldades são necessárias até porque é através dessas dificuldades que se testa o valor da nossa fé. Porque fé que não é testada não tem valor, né? Pedro fala, olha, a sua fé tem que ser provada para que ela seja tenha mais valor do que o ouro refinado, né? Para que reduz em glória na revelação do Senhor Jesus. Né? Então, aquilo que é em nós há de ser manifestado a cada situação do nosso viver, onde somos testados a agir como filhos da luz. Porque não basta você acreditar ser filho da luz se não age como filho da luz. Não adianta você muitas vezes pensar que está em paz com Deus, sendo que essa paz pode ser perdida. Não, jamais será perdida. Pode ser as aflições que vierem, as tribulações que vierem, essa paz sempre estará lá, a alegria há de até aumentar quando nós, por causa do nome do Senhor, por sermos cristãos, né, sofrermos e padecermos por causa do nome do Senhor Jesus. Então, haverá aí dificuldades por sermos iluminados no mundo em trevas. Haverá dificuldades por reconciliarmos com Deus, sendo que esse mundo ainda jaz no maligno, né? Então, acontece exatamente o contrário, né, do que alguns pregam aí, venha para Jesus e você não terá mais problemas na sua vida, né? Quer dizer, pessoas não sabem do que está falando, ou se sabe, está pregando uma mentira, né? Porque, inclusive, essas aflições também contribuem com o seu fruto, né, para nos gloriarmos nesses frutos. Tem que haver essas dificuldades para que nós também tenhamos novos frutos que o apóstolo Paulo menciona aqui nesses 2 versículos, né? Então, no caminho há sarças, né? Sarças, às vezes, com grandes espinhos, e todos nós que somos cristãos sabemos disso, né? Nesse exato momento, há centenas de igrejas sendo derrubadas na China, cristãos sendo mortos aí em países muçulmanos. Não tenho receio nenhum de falar, né? Aqui no Brasil mesmo já começa aí sinais de que seremos censurados em muitas coisas que fazemos, mas faz parte, né? Tudo isso haverá de acontecer mesmo, tá? Então, como diz o apóstolo aqui, não somente nos gloriamos na glória que há de vir, né? Isso para dar entrada aqui a esses frutos, né? Que são resultados também das tribulações que passamos. Então, no versículo 3 ele diz, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como assim se gloriar nas tribulações, né? Nós temos paz com Deus, nós temos a graça diária que o Senhor nos concede, teremos a glória a ser revelada um dia, porém há sofrimento no tempo presente, né? Então nós vamos entender isso de uma forma melhor. Primeiro, o que não são esses sofrimentos, né? Esses sofrimentos não são a enfermidade, nem a dor, né? Nem a tristeza, nem a aflição. Isso é comum a todo ser humano, tanto a pessoa que está na luz quanto que está nas trevas. Esse corpo aqui está sujeito à enfermidade, ao envelhecimento, à dor, à tristeza. Não é desse tipo de sofrimento que Paulo diz aqui que nos gloriamos, né? Até porque nós temos a esperança de um dia termos o corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus, onde não haverá mais tristeza, dor, morte, né? Essas primeiras coisas vão passar. Mas aqui ainda estamos sujeitos ao que todo ser humano tem que passar por vivermos num corpo, né?
num corpo que ainda não é o corpo da ressurreição, porque também haverá uma situação não só de a nossa alma, né, receber um novo nascimento, mas haveremos de receber um novo corpo. Então, não está se referindo a esses sofrimentos, né, decorrentes da idade, decorrentes das enfermidades que nós passamos. Mas ele se refere à tribulação ou sofrimento, no grego tilipsis, né? A pressão de um mundo pagão e hostil. Então, dessa tribulação, né, de um mundo pagão, hostil, que persegue aqueles que são na luz, é que nos gloriamos. Há uma lógica nisso, né? O mundo pagão e hostil não vai perseguir quem está morto, quem está em trevas. Essa pessoa já está perdida. Mas se porventura você está sendo, de alguma forma, sofrendo alguma pressão desse mundo hostil, sofrendo tribulação, por causa do Evangelho, por ser cristão, né? Que fique bem claro que não é qualquer sofrimento. É o sofrimento por você ser essa pessoa que foi iluminada que você é. Essa pessoa que tem a luz do Senhor que você tem, né? Há pessoas que não invejam você pelas coisas que você tem. Elas odeiam porque elas veem essa luz do Senhor em você, né? E por isso mesmo perseguem. Mas por que eu devo me gloriar por isso? Porque é sinal que você tem essa luz. Porque é sinal que a luz está em ti, né? Porque essa realidade é uma realidade presente na sua vida. Quer dizer, então, glória a Deus, né? Estou sofrendo por ser cristão, estou sendo perseguido porque a luz de Cristo está em mim. Pior é se eu estivesse em trevas. Então, claro que eu me glorio por causa das perseguições que acontecem. É sinal de que eu sou do Senhor, é sinal que o Espírito Santo habita em mim, é sinal que o fato de Cristo habitar em mim incomoda as trevas. Né? Como não vou me gloriar disso? Né? Como não vou me alegrar pelo fato de que realmente é um sinal muito mais evidente do que falar em línguas, como alguns aí, né, acreditam que a evidência do Espírito Santo é o falar em línguas? Nós não cremos assim. Cremos que, de fato, quando você é perseguido por ser cristão, é sinal evidente de que o Espírito da glória habita em você. E quem diz isso é o apóstolo Pedro, né? Quando ele diz aqui, na sua primeira epístola, 1 Pedro, né? Capítulo 3, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, essa é a expressão dele, né? Alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Então, Pedro diz que se somos injuriados por causa de Cristo, esse sim é a evidência de que Cristo habita em nós, né? É a evidência de que em nós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, é um fruto maravilhoso da justificação, o fato de sermos perseguidos, estarmos em tribulações por causa do nome, por causa de Cristo, né? Sermos considerados dignos de sofrer afrontas por causa do nome do Senhor Jesus, né? Em Lucas 24, 26 está registrado assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? O nosso Senhor padeceu também, né? Quando nós também ele sofreu por nós, quando nós sofremos por ele,
estamos nos identificando com o nosso Senhor e Salvador, né? Ou então, Paulo em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E aqui ele coloca uma condicional: se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados, né? Se sofremos com Cristo, com ele também seremos glorificados. Então, um cristão compreende muito bem essas coisas, né? Há pessoas que têm dificuldade de entender o fato de ser cristão e sofrer por causa da sua fé, né? Realmente eu acho que a pessoa não entendeu ainda, né? Que isso também é um motivo dela se alegrar, é um motivo dela se regozijar. O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, falou isso, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós, né? Então, os profetas eram cheios do Espírito e foram perseguidos. Você é alguém que tem o Espírito de Deus. Se você está sendo perseguido por causa de Deus, da palavra de Deus, de Jesus, né? Então, bem-aventurado é você. Você está em boa companhia. Os profetas foram perseguidos, Jesus foi perseguido, os apóstolos foram perseguidos, você é perseguido. Quer dizer, você precisa compreender melhor essa questão de sofrer por causa do Senhor Jesus, né? Mas nós vimos o que não são esses sofrimentos, né? Mas notemos com cuidado a relação entre os nossos sofrimentos presentes e a nossa glória futura, né? Aqui já colocamos que há uma relação, né? Se sofrermos por causa de Cristo, haveremos de reinar com Ele, né? Estamos nos identificando com Ele. Mas também aqui não se trata, em primeiro lugar, de que o sofrimento conduz à glória. Não é o sofrimento que conduz à glória. A glória de Deus já está em você. E o sofrimento só comprova, atesta a existência dessa glória. Não vamos confundir as coisas. Então eu tenho que sofrer para desfrutar da glória de Deus? Não. A glória de Deus já habita em você e é por causa dela que você sofre. É em função dela existir em ti que você sofre, né? Também não se trata de resignação diante do sofrimento, né? Então eu sou cristão, né? Cristão tem que sofrer, né? A gente aprende na palavra que nesse mundo teremos aflições e que a vida do cristão é assim mesmo, a gente vive num mundo que odeia a Cristo, né? Então nesse mundo a gente só sofre. Não é esse tipo de resignação, até porque ele não condiz com a atitude que um cristão deve ter diante do sofrimento. Alegrai-vos, regozijai-vos, jubilai, né? Há todo um estímulo para que você dê glória a Deus em razão do sofrimento. Não tem nada a ver com esse espírito abatido, pelo contrário, quando Jesus falou, no mundo tereis aflições, ele diz, tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Alegrai-vos, porque sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós somos co-herdeiros com Ele. Se com Ele sofrermos, seremos também glorificados, né? Há uma situação aí de identificação. Então, a relação que há entre os dois, né, é o regozijo, né? Nos gloriamos em ambos. A palavra grega ali é kalkometá, alegramo-nos com grande júbilo, né? Ambos, sofrimento e glória, né? Por vir, sofrimento e a glória por vir,
são objetos do nosso júbilo. Então nós nos gloriamos pela glória por vir, mas também nos gloriamos pelo sofrimento que temos aqui e agora, né? Não porque eu já expliquei, o sofrimento nos conduz à glória, não. A glória já foi dada, já vimos que é fruto da justificação, né? É fruto da salvação, né? Já está reservado para nós, né? Uma situação de um dia estarmos glorificados com Cristo. Mas o sofrimento aqui também é para nos alegrarmos igualmente, né? A esperança da glória é motivo de nos regozijarmos. O sofrimento aqui é motivo também de nos regozijarmos, né? Não é que nos alegramos nos sofrimentos como tais. Ah, sofri, né? Ai, que bom, estou sofrendo. Ah, não se trata disso também, né? Mas nos benefícios que trazem como resultado. Ninguém gosta de sofrer. Eu não gosto de sofrer. Nenhum cristão gosta de sofrer. Mas se for algo relacionado pelo fato de eu ser cristão, antes de me abater, eu devo me alegrar por causa dessa experiência de sofrer por ser cristão. Por quê? Por causa dos benefícios, né, que sofrer por causa de Cristo isso traz, né? Nós não somos, então, masoquistas, né? Tampouco estoicos, né? Vou sofrer com toda a dignidade, né? Com toda a capacidade, vou aguentar firme. Não é isso, né? Nós todos sabemos que nós somos fracos, né? E a nossa força vem do Senhor. Não somos impassíveis com a dor, muito pelo contrário. Todos aqueles que tiveram morte de mártires, chicoteados, prisões, açoites, sofreram, né? Aqueles foram comidos pelos leões, né? Os nossos irmãos hoje estão sendo presos, condenados injustamente, acusados de coisas que não fizeram. Tudo isso traz sofrimento e nós não somos impassíveis a esse sofrimento, não somos impassíveis a essa dor. Nós somos cristãos, é diferente, né? Por quê? Com isso queremos dizer que percebemos o cumprimento de um propósito divino, né? E cheio de graça através do nosso sofrimento. Ou seja, não há dor que seja sem divino fim. Acabamos de ouvir o hino aí que nós cantamos, né? Hino 154 do Inário Presbiteriano. Não há dor que seja sem divino fim. Faze, ó Deus, que a igreja compreenda assim. E apesar das trevas, né? Não a continuidade aí. Mas o fato é isso, né? Quer dizer, há um propósito divino, nenhum sofrimento nosso é sem propósito divino. E ele visa um fruto, ele visa resultados quando ele assim permite o sofrimento na nossa vida, né? Então, a palavra no grego para produz sofrimento, né? Katergazetai, né? Produz paciência, né? Katergazetai, paciência. E a paciência é a experiência. O que nos alegra é o fruto do sofrimento. Então, a cada vez que eu tiver que passar por uma experiência pela qual eu sofro pela fé, fique bem claro, hein? Pedro também falou isso naquele texto que nós lemos: não sofra ninguém por ser ladrão, salteador, por alguém que se intromete em negócios de outros, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. É disso que nós estamos falando, né? Tem gente aí que faz coisa errada e diz que está sofrendo porque é cristão. Não é, não. Se você fez coisa errada, você está pagando o erro que você fez. Não vem dizer que é perseguição ao evangelho também, né? Se você estiver sofrendo por andar certo, mas em razão do fato de que
sendo uma pessoa correta, ainda assim é perseguido por sua fé, então aí sim você pode dizer que é perseguição ao Evangelho, perseguição ao fato de você ser um cristão, porque você não fez nada que fosse realmente vil, até porque nós não somos chamados para viver de maneira vil, somos chamados para as boas obras, somos chamados para a refletir aqui como um espelho a imagem de Jesus. Somos chamados aqui para sermos luz. Então, se alguém vive como se fosse alguém que está em trevas, vai sofrer por causa disso. Né? Não vai sofrer por causa que é cristão, não, vai sofrer porque andou errado, porque usou as armas das trevas, porque está vivendo como um mundano. Aí vai ter que sofrer mesmo como um mundano. Aí não tem glória nisso, não tem crescimento nisso. Então, o que o apóstolo está dizendo aqui é que as tribulações, elas são importantes para aperfeiçoar o caráter do cristão. São o fruto que decorre desse aperfeiçoamento é experiência, paciência, né? São situações que aperfeiçoam a nossa vida cristã e aperfeiçoam o nosso viver em Cristo. De maneira que vão surgindo outras situações, nós já estamos experientes, calejados, nós já estamos já perseverantes, apesar dos problemas que acontecem, porque já sabemos que é assim e a nossa fé está firmada, né? Porque não está baseada nas circunstâncias de momento, mas na glória que habita em nós, no Espírito que habita em nós, na salvação que já nos foi concedida, na nova vida que recebemos, né? Na perseverança do Espírito em agir em nós. É claro que isso, né, é algo maravilhoso para quem está passando, então, por situações de tribulações na sua vida, né? Como haveremos de passar, né, à medida que os anos agora vão avançando, porque é cumprimento das profecias também, né? Mas aqui então nós vamos colocar esse processo em 3 etapas, porque a santificação, e disso também que se trata, é um processo, né? Então vamos colocar aqui como ele colocou. Ele coloca aqui esse processo em 3 etapas. Primeiro, o sofrimento então produz paciência. Paciência. Gera a mesma paciência que precisamos para suportá-lo, né? Então, na medida em que vamos precisar de paciência para suportar aquela aflição, esse é o fruto, né, que está sendo gerado em nós. Essa capacidade, esse aperfeiçoamento como ser humano, pessoa que desenvolveu esse fruto do Espírito também, né? Paciência. Assim como o corpo produz anticorpos em presença da infecção, a paciência ela nasce do sofrimento. Então, por exemplo, não tem como eu adquirir a qualidade espiritual, o fruto do Espírito chamado paciência, se eu nunca precisei ter paciência. Então, na medida em que eu tenha que experimentar a paciência nas tribulações, eu vou adquirindo esse fruto da paciência, né? É interessante isso, porque o apóstolo Paulo, uma vez ele escrevendo aos Coríntios, ele diz que teve uma tribulação lá na Ásia, a ponto de desesperar da própria vida, mas que recebeu consolação, né, em razão daquela circunstância. Então, ele jamais seria consolado, jamais experimentaria aquela consolação se dela não precisasse, né? Então, assim se desenvolve também, né? Por exemplo, há pessoas que dizem, eu não sei consolar ninguém. Claro, não precisou ser consolado antes, ou não recebeu a consolação do Espírito quando precisou. Mas nós que fomos consolados com a consolação do Espírito, podemos consolar a outros. E ao agregar em nossa vida essa capacidade de sermos pacientes,
nos tornamos pessoas melhores, nos tornamos pessoas mais capacitadas, né? Porque a paciência é um atributo maravilhoso para as horas difíceis. Faz com que, por não sermos pacientes, antes impacientes, não venhamos a fazer coisas que mais tarde vamos nos arrepender por não ter tido paciência. Então, nos gloriamos sim nas tribulações por causa do fruto que ela produz em nós, que é a paciência. A etapa 2, a paciência produz experiência ou virtude comprovada, né? A paciência nos faz sair aprovados. Quer dizer, então, uma vez que eu passei por aquela tribulação, por aquela prova, um teste de fé e fui aprovado, né? Essa experiência, né, de ter tido paciência também é algo que veio somar, né? Ou seja, eu já tive a experiência de ter passado por uma situação e foi concedido, né, esse fruto da paciência naqueles momentos difíceis. Então, a condição do que tem sido posto à prova e logo aprovado. A maturidade de quem passou por sofrimento e venceu nos chama a atenção. Às vezes tem pessoas que olham para você, elas dizem assim: como é que você aguenta passar por tudo isso que você está passando? Elas olham para si mesmas, elas dizem: eu não tenho essa capacidade de aguentar o que você está aguentando. Eu já explodiria, sou pavio curto, né? Sou destemperado, eu já sou capaz de fazer uma loucura. Como é que você aguenta pacientemente as coisas que você está passando? Pois elas reconhecem que isso é uma virtude que elas não têm. E essa virtude, você só adquire tendo que passar pelo sofrimento, pela tribulação, pelo fato de ser cristão, né? Sede paciente nas tribulações, né? Há um enriquecimento espiritual e pessoal, há um aperfeiçoamento cristão, há uma situação de produzir em você uma pessoa melhor por passar pelo sofrimento. Então vamos nos gloriar por ter que passar por ele, porque se isso nos aperfeiçoa, nos capacita a sermos as pessoas que o Senhor deseja produzir em nós com aquela situação, porque não há dor que seja sem divino fim. Deus tem um propósito ao passarmos por aquilo, gerar não só paciência, mas a experiência que vai nos proporcionar nas próximas situações que vierem, né? Nos treina, podemos usar essa expressão, né? As tribulações de agora nos treina para os desafios que virão lá na frente no nosso viver, né? Eu gosto de um cântico, né? Me treina para lutar, me mostra onde devo eu andar, glórias ao nome do Senhor. Então o que acontece? Você está sendo aperfeiçoado, treinado, preparado, enriquecido com algumas virtudes espirituais, forjando a pessoa cristã que Deus deseja te forjar. Isso faz parte do crescimento, não só pessoal, mas espiritual, da obra que o Senhor começou em vós e que Paulo diz: olha, aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Faz parte de tudo isso. Então, isso só vai acontecer porque você já teve a experiência da salvação e da justificação pela fé. Então é motivo de eu me gloriar, porque até mesmo as situações que hoje me ocorrem por me tornar cristão, filho da luz, né, atestam que esta é a minha condição de ser filho da luz. Muito bem. Etapa 3, né? A experiência produz esperança. Confiança quanto à glória final. A maturidade de caráter nascida da paciência com a qual suportou sofrimentos no passado
traz consigo a esperança de uma glória futura, né? Ou seja, passei pelas dificuldades por ser cristão. Não abandonei a fé. O Senhor segurou na minha mão. Foi difícil, porque às vezes no início da fé somos duramente provados. As pessoas não entendem, né, aquilo que aconteceu conosco. Às vezes o pai quer deserdar, a mãe quer colocar para fora, né, o cônjuge, né, ameaça um divórcio, os amigos abandonam porque agora você não vai mais viver aquela antiga vida mundana que você vivia com eles. Você, evidentemente, não gostaria de trocar de amigos, mas vai acabar acontecendo, né? Então, há toda uma situação pela qual algumas perdas, né, são um duro teste para quem começou na fé, né? Às vezes você perde o emprego, porque o patrão não gostou também que você se tornasse cristão. Então, essas tribulações vão gerar em você um teste de resistência na fé, né? É que nem Jesus falou da parábola lá, né, da semente que caiu entre os espinhos, né? Os cuidados da vida sufocaram, ou caiu ali no meio das pedras, foi de pouca profundidade aquela fé, então veio o sol e a queimou, né? Então, há todo um ensinamento de Jesus sobre esse período, né? Do nascimento da plantinha, o desenvolvimento da plantinha, as dificuldades, dependendo, né, das circunstâncias onde está lá. Mas, para o cristão, né, sempre será uma situação em que podemos confiar com cada graça que precisarmos para vencer. Como diz o apóstolo Paulo, não vos veio tentação que fosse humana, mas com a tentação o Senhor nos dá a força para que possamos resisti-la. Então não tem como você ser perdedor, né? Não tem como você não vencer pela fé. Deus te dando a força para você resistir, não te dando uma tentação que não seja possível ser resistida, e ainda te dá força para isso, com certeza você vai caminhar. Mas essas experiências de ter passado por todas essas situações do viver, também confirma no seu coração, para você mesmo, né, que com certeza, né, me dá assim uma esperança, né, de que realmente eu sou um cristão, eu sou alguém chamado por Deus, né, vou sim para o céu, né? Há pessoas que querem aí confirmação de chamado, essas coisas, né? O sofrimento por causa de Cristo é até uma situação que te traz essa segurança, né, de que você é chamado, porque você passou pela prova e foi aprovado, né? E você permaneceu firme, o Espírito Santo agiu em você. Então você se sente mais seguro também, pessoalmente, né? Em relação à situação do seu viver cristão. Mas vamos terminando aqui, dizendo o seguinte: se Deus está atuando agora para formar nosso caráter, e está, né? Está sendo formado aí um caráter cristão. Isso nos dá a segurança de que Ele completará a tarefa. Na verdade, é isso que eu estava querendo dizer, né, com toda essa explicação aqui, né? Se Deus está atuando agora para formar nosso caráter, isso nos dá a segurança que Ele completará a tarefa. Aquele que começou a boa obra em você há de completar. Sinal de que você está sendo trabalhado. Sinal de que Deus está agindo na sua vida, está operando. O pior é se isso não estivesse acontecendo. Se você estivesse em trevas, morto, perdido, né? Alguém sem esperança nesta vida e na próxima, uma expectativa de juízo, né? Se você soubesse que, e por isso tem medo de morrer, que o seu destino é algo
um lugar muito terrível, que não seja na presença de Deus. Isso seria horrível. Mas o fato de estar sofrendo por ser cristão, na verdade, é uma boa coisa, né? Sinal realmente de que em você habita o Espírito da glória, como diz o apóstolo Pedro. Que Deus te abençoe. Não é isso um fruto também maravilhoso da justificação? Claro que é, né? Então não reclame se estiver sofrendo por ser cristão. Né? Dá glória a Deus, aleluia. Né? Ah, seu crente sem vergonha, glória a Deus. Né? E te injuriarem por causa do nome de Jesus, aleluia, Senhor. Né? É nada de se sentir abatido. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, sustenta a vida de todos os teus servos. Na verdade, ó Pai, é isso que o Senhor mesmo faz, mas sempre nós haveremos de pedir em favor do teu povo que habita aqui, ó Pai, enquanto ainda não nos encontramos com o Senhor. Porque as nossas orações têm que ser em favor dos nossos irmãos e nossas irmãs. Há pessoas que precisam serem fortalecidas, animadas, precisam, ó Pai, passar pelas provas que estão passando, por não negarem a fé, por, ó Pai, perseverarem naquela experiência de salvação que foi dada e elas alcançaram. Que o Senhor possa confirmar a cada pessoa, enriquecê-la, ó Pai, com experiências de perseverança, de paciência, ó Pai, com experiências de esperança. Que o Senhor revista todos nós assim, com uma graça cada dia maior, com um poder maior do Teu Espírito, e nos abençoe e nos capacite a prosseguir. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.